ao contrário do que muita gente pensa, o nome de Sumidouro não significa o que está lá no dicionário do Aurélio, por exemplo, fossa, esgoto, nada disso. Esse trecho do rio Paquequera aqui, é desse trecho que vem a explicação para o nome do município. Aqui nesse trecho do rio Paquequera, durante alguns períodos do ano, na estação mais seca, o rio desaparecia por sobre a rocha, por cerca de 400 metros. Daí o nome Sumidouro. É porque a água entrar debaixo do chão assim e ia sair longe. Por isso ficou esse nome, Sumidouro. O rio sumia, literalmente, e em cima dessas lajes de pedra eram feitos piqueniques, passeios, né? Então, nós, sumidorenses, temos essa outra visão de que Sumidouro é uma coisa bonita, uma coisa atraente e altamente significativa para todos nós. A gente só tem notícia de mais 2 locais do Brasil onde a gente tem Sumidouro. No Mato Grosso do Sul, em Bonito, e em Minas Gerais, né? Mas nenhum deles tão amplo, tão grande quanto esse Sumidouro aqui dessa cidade. O povo ia visitar lá, para saber onde que era o sumidouro d'água. Era lá. Passou por aqui o nosso presidente, Dr. Washington Luiz, que foi verificar se era verdade. Ele não acreditava. Infelizmente, na década de 50, 40 do século passado, foi obstruída a entrada do Sumidouro por força de uma grande enchente que ocorreu aqui no rio Paquequera e até hoje não se conseguiu ainda recuperar aquele cenário original. A origem de Sumidouro remonta a finais do século XVIII. As informações mais antigas que a gente tem é de uma expedição enviada para disciplinar o tráfico de ouro aqui na região. Então vem esse pelotão e implanta aqui, próximo a um sumidouro das Pedras, que é um acidente geográfico que acabou dando nome a esse município, é implantado aqui então um posto de fiscalização. Esse posto foi fundado aqui em 1786, nós estamos falando de século XVIII, ciclo do ouro. Então os primeiros colonos, agricultores, que vão se fixar nessa região, provavelmente se instalaram próximos a esse posto policial. Em 1820, chegam as primeiras levas de colonos suíços aqui em Nova Friburgo, município próximo daqui. A partir de 1822, que eu disse que nós temos registros aí mais documentados, né? Nós vamos ter uma situação interessante. Nova Friburgo foi criada por Dom João VI. Dom João, já antevendo os problemas que o Brasil ia passar em função da pressão inglesa contra o tráfico internacional de escravos, cria a primeira colônia de não portugueses no Brasil, né?
e já pensando numa alternativa para o trabalho compulsório, para o trabalho escravo. A primeira colônia imaginada por Dom João foi Nova Friburgo. Em 1820, chegam as primeiras levas de colonos suíços aqui em Nova Friburgo, município próximo daqui. Logo depois vêm os alemães também para Friburgo. Esses suíços e alemães que vêm para cá vão ficar entregues à própria sorte. Vão ficar numa situação muito difícil, várias coisas que foram prometidas não foram cumpridas, e eles acabam largando um pouco esse centro de colonização de Nova Friburgo e vão se espalhar por essa região onde se iniciava o chamado ciclo do café. Então foi dentro dessa estrutura escravagista que Sumidouro teve aí o seu esplendor. Então o Sumidouro tem que ser entendido durante o ciclo do café como uma parte de Nova Friburgo. E aqui funcionou o esquema clássico do café no Vale do Paraíba, ou seja, propriedades grandes, né? Grandes propriedades, grandes e poucos fazendeiros e um número grande de escravos, né? A serviço desses senhores. Então foi dentro dessa estrutura escravagista que Sumidouro teve aí o seu esplendor durante o período já do Império, né? A produção cafeira aqui atingiu níveis altíssimos, como de resto Carmo, Cantagalo, essa região do Mageirão. Tão importante que alguns investimentos começaram a chegar aqui, né? Algumas fazendas investiram em equipamentos de alambicagem, né? De produção de açúcar, de cachaça, né? Então todas essas máquinas e tal, como algumas que estão aqui ainda hoje nessa região, foram importadas da Inglaterra. Algumas mulas atolavam na época das águas, das chuvas, e não conseguiam ser tiradas. E o mais importante, né, equipamento inglês que chegou nessa região foi o trem. A estrada de ferro Leopoldina vai chegar aqui nessa região, vai vindo aos poucos e vai representar uma mudança, né, absurda na cultura local. Porque junto com o trem vem o telégrafo, né? A gente imagina a internet hoje, a facilidade de mandar e-mail para lá e para cá. Se imagina no mundo antes do telégrafo e da estrada de ferro, como era difícil, né? Toda a produção sendo carregada em lombo de mula. Algumas mulas atolavam na época das águas, das chuvas, e não conseguiam ser tiradas. Ficavam ali, né? Mortas, atoladas até a cabeça e sendo comidas pelos urubus. Isso era uma coisa comum e mencionada em alguns livros. Então quando o trem chega, e com ele o telégrafo, chega um novo mundo, né, que vai se descortinar. As informações passam a circular muito mais fácil, um número grande de empregos diferenciados vai surgir na conservação dessas estradas, na operação dos trens. Isso foi tão importante que veio o fim da escravidão em 1888 e a estrada de ferro vai chegar aqui em Sumidouro em 1889, um ano depois, já próximo ali à proclamação da República,
né? E Sumidouro começa a crescer economicamente. Como é que se explica com o fim da escravidão? A chegada da estrada de ferro que vai conseguir fazer esse milagre econômico, né? Ao mesmo tempo que os fazendeiros da região vão perder a mão de obra escrava, eles vão ter a facilidade de escoamento da produção via estrada de ferro. A partir da década de 40 do século passado, nós vamos ter a implantação de uma colônia de imigrantes japoneses. Então, a partir da decadência da atividade cafeeira no Brasil, Sumidouro vai passar por um período de declínio forte. Nós vamos ter a pecuária bovina, principalmente pecuária de leite, substituindo o café. E a pecuária exige muito menos mão de obra, né, para o manejo do que uma lavoura cafeeira. Então, muita gente teve que largar a cidade e partir para os centros regionais, como Nova Friburgo, ou principalmente para os grandes centros como o Rio de Janeiro. A partir daí, então, vai se perceber um declínio populacional grande. Essa substituição também vai trazer um quadro de pobreza muito maior, né? Vai permanecer assim a economia do município por décadas. Até que, a partir da década de 40 do século passado, nós vamos ter a implantação de uma colônia de imigrantes japoneses. Eles vão trazer técnicas de produção inovadoras. Essas técnicas, essas formas de produzir, vão sendo passados para os nativos, para as pessoas daqui do município. Sumidouro consegue reverter o quadro de decadência econômica que estava submetido. E, em virtude dessa produção, a gente vai ter também uma espécie de reforma agrária natural no município, né? Talvez seja o município, pelo menos do estado do Rio, que tem uma divisão fundiária mais modelar, né? Mais interessante no contexto estadual. E isso foi feito naturalmente, graças às heranças, às partilhas entre as famílias e para o desenvolvimento da olericultura. Essa é a nossa principal característica hoje, o município que é definido hoje como o município da produção de hortifruti. Nisso o Sumidouro é campeão, é considerado hoje o maior produtor do estado do Rio de Janeiro, com mais de 100 mil toneladas por ano de gêneros agrícolas, né? Com a população hoje de por volta de 15 mil habitantes, isso aproximadamente 400 km², você imaginar que você tem mais de 80% da população residindo nas áreas rurais, isso é praticamente único no estado do Rio.
A gente já sabia que essa cascata tinha aproximadamente 127 metros, mas depois a gente ficou surpreso porque a gente descobriu que ela tem 160 metros de altura. Ela é a única do Rio. Estamos aqui na Boa Ventura, uma região com um potencial enorme para ser realizado um grande encontro de esportes radicais, reunindo aí a galera do rapel, parapentistas, trilheiros, jipeiros, o cicloturista de mountain bike. Também aqui nessa região apresenta um conjunto de cavernas que ainda não foram exploradas e bonitas demais pelo seu visual encantador. Temos cavernas aqui de 30, 40 metros de profundidade, com acesso flexível a qualquer turista que quiser explorar. O Sumidouro foi coroado o sítio paleontológico do estado do Rio, pois se não se achava um fóssil há mais de 25 anos. E aqui, em uma nova descoberta agora, foram encontrados pedras tidas como machadinhas, e nós estamos aguardando uma outra equipe para que se crie aqui um sítio arqueológico. E Sumidouro é isso, rico em belezas naturais, apropriado para o ecoturismo, para turismo de aventura. Bom, estamos aqui na Trilha Túneis Três Irmãos. Foi criada a primeira trilha ecológica no município de Sumidouro, constituída de 3 túneis, construção inglesa de 1888. O primeiro túnel é um túnel menor com 20